Vamos falar um pouquinho de Carlos Drummond de Andrade. E do Drummond, nosso poeta maior, vindo de Itabira, Minas Gerais, eu destaquei um verso do poema de 7 versos, um fragmentozinho. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. Realmente, Drummond é um poeta que se coloca em seu tempo, em sua época, e não está adepto a fugas ou escapismos ou devaneios. É um poeta comprometido com a sua realidade e de um comprometimento muito forte, sem dúvida alguma. Quando a gente vai, por exemplo, para a obra do Drummond, Drummond escreveu poesia, crônica, um pouquinho de conto também, mas foi na poesia o grande destaque. E A Rosa do Povo é o maior livro dele. Foi um livro que foi gestado já ao final da Segunda Grande Guerra. Quando você vai para os aspectos gerais da obra, você vê um poeta despojado, isto é, simples. O Drummond, Bandeira, são poetas que mostram que fazer poesia de alto nível não é pegar vocabulário elevado, como os parnasianos faziam, mas é pegar, por exemplo, palavras mais acessíveis dentro do cotidiano, uma visão de mundo centrado na perda. Ele sai de Itabira, vai para Belo Horizonte estudar, já houve uma ruptura com o núcleo familiar, de Belo Horizonte, depois mais adiante para o Rio, outra ruptura. Então, essas ressignificâncias, essas retomadas do passado, daquele menino de Itabira, são fundamentais, pois sem ele não existiria o Drummond do Rio, por exemplo. Uma linguagem simples, substantiva, poucos adjetivos. O passado é revisitado, sem lamentações, sem chororôs, mas de uma maneira muito sóbria e às vezes até, por exemplo, irônica, como em cidadezinha qualquer. O amor, seus desencontros, acontecem em Drummond. Calma, Carlos, não se mate. A vida é assim. Hoje você ama, amanhã desama e depois ama de novo. O amor é visto com naturalidade. Fora, claro, um livro de poesia erótica que o Drummond fez lá no finalzinho da vida, tá bom? Você tem a solidão, a fraternidade do homem diante das grandes causas universais, as interrogações sobre a existência. Quando a gente faz um percurso literário pela obra do Drummond, nós percebemos, por exemplo, que são quase pouco mais de 50 anos, essa que é a grande verdade. Então há uma mudança na forma de ver e entender o mundo. Por isso, costumamos dividir a obra do Drummond em 3 momentos, nessa relação dele com o mundo. Entenda bem, essa relação inicial é de um eu maior que o mundo, isto é, um eu que vê o mundo a uma certa distância e que, por isso mesmo, com um tom irônico, irreverente, crítico, ele está ali meio que zombeteiro. É um gauche, na verdade. A ideia do poeta gauche vem dessa parte. O gauche não é só aquele poeta desajustado com o mundo, mas também que, tanto quanto, o ironiza. Aí veio a Era Vargas, ditadura Vargas, Segunda Grande Guerra, perseguição de intelectuais. O eu se sente pequeno, ínfimo. É o que se chama de o eu menor do que o mundo. É a impotência do eu diante das barbaridades que acontecem no país
e no restante do planeta. A guerra acontecendo, a bomba atômica acontecendo, o nazismo avançando, prisão e morte de intelectuais e por aí afora vai. Nesse momento, você tem um eu pequeno, ínfimo. E depois da guerra, você tem um Drummond filosófico, isto é, um Drummond que tenta equacionar as coisas. O que ficou, como reconstruir depois de tantos destroços. E é esse Drummond filosófico que a gente abre um parênteses agora para trabalhar um texto muito curioso, chamado Confissão. Não amei bastante meu semelhante, não catei o verme nem colhi a sarna, só proferi algumas palavras melodiosas tarde ao voltar da festa. Do que restou, como compor um homem, e tudo que ele implica de suave, de concordâncias vegetais, murmúrios, de riso, entrega, amor, piedade. Se nós formos perceber, é um poema bastante atual. Hoje nós beijamos sem beijar, nós damos sem dar, estamos isolados em nossas ilhas de egoísmo, de individualismo. Vivemos a todo tempo em nosso mundo virtual e nada ao redor parece fazer sentido. Diante de tudo isso, a pergunta é: como compor um ser humano do que sobrou? Veja que Drummond não vivenciou as novas tecnologias de comunicação e informação, mas a época que o Drummond vivenciou, de certa forma, refletiu esse egoísmo, essa ideia de cada qual por si, em um pós-guerra, numa reconstrução. Ok? Vamos passar e analisar alguns poemas do Drummond. Inicialmente, vamos pegar as suas origens. O Drummond, ele, curiosamente, é um poeta que está com um pé em Itabira e um pé no mundo. Ele é um homem cosmopolita, sem dúvida nenhuma. Ele não nasceu para aquela realidade interiorana. Entretanto, é lá que ele se sente bem. É como quem diz: eu nasci aqui, eu gosto daqui, eu me sinto bem aqui. Entretanto, meu destino não é aqui. Foi para Belo Horizonte, de Belo Horizonte para o Rio, enfim, é um homem do mundo. Mas ele tem um pezinho lá no interior. Eu imagino a cena: Drummond desapeando do cavalo, ficando no alpendre, esticando as botas enlameadas, alguém chegando com uma bandeja, um queijo coalho cortado, um café. Essa realidade tranquila, de certa forma, faz parte também dele. E o poema Cidadezinha Qualquer mostra esta cidade pacata interiorana, que não é obrigatoriamente Itabira. Veja pelo título: Cidadezinha Qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus! Observe bem a prosopopeia. Não são as janelas que olham, são as pessoas. Aquele curiar, a novidade, a busca da novidade. É isso que marca a Cidadezinha Qualquer do Drummond. Nessa mesma sequência, há um outro poema dele muito conhecido, chamado Confidência do Itabirano. Vamos a ele? Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso eu sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade, comunicação, a vontade de amar, que me paralisa o trabalho, vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres, sem horizontes. E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Esta pedra de ferro, futuro-aço do Brasil, este São Benedito, o velho santeiro Alfredo Durval, este couro de anta,
estendido no sofá da sala de visitas, este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Nós percebemos, por exemplo, nesse texto, que ele já começa com um traço bem característico dele, a ironia. Há alguns anos vivi em Itabira, eu não passei a minha vida toda lá. Mas olha a ironia, principalmente nasci. E aí ele pega e diz que a vontade de amar, que paralisa o trabalho, vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres, sem horizontes, aquela cidade que não tem nada o que fazer, mas é a sua herança. Tanto que ele traz o couro de anta, a pedra de ferro, o futuro do Brasil, o santo de lá, mas ele não traz apenas coisas materiais. Observa só o poema, como ele diz, o orgulho, essa cabeça baixa. Agora, a parte mais dramática do texto, ele diz assim: tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. A cidade de Itabira, que ele nasceu, não existe mais. É só uma fotografia. E isso dói, isso é real. Por isso, é um poema que chega a comover você. Não pelo sentimentalismo exagerado, por exemplo, que conseguimos ver em meus 8 anos de Casimiro de Abreu. Sentimentalismo e idealização, mas principalmente pela honestidade do poeta, sem dúvida nenhuma. Drummond também fez textos de caráter metalinguístico. A metalinguagem, consideração do poema, procura da poesia ou própria poesia, foram textos que mostraram esta preocupação sobre o fazer poético, como o poeta se posiciona neste momento do modernismo. Vamos dar uma olhada no poema Poesia e percebermos, por exemplo, como ele faz um texto interessante, porque é um poema sobre um poema que não aconteceu. Acompanha com a gente. Poesia. Gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Drummond, ele coloca-se diante de uma situação onde ele tenta fazer um texto. Parece que o poema está querendo sair, mas teimosamente diz: eu não vou sair. É a luta do poeta com as palavras. Por isso que ele diz no poema O Lutador: lutar com as palavras é a luta mais vã, porque as palavras parecem ter mais forças do que o próprio poeta. No outro texto, aqui botei apenas um fragmento, o poema é muito grande, consideração do poema, ele fala sobre procedimentos de como fazer um texto. Acompanhe. Não rimaria a palavra sono com a incorrespondente palavra outono. Rimaria com a palavra carne ou qualquer outra, que todas me convêm. Note que ele aqui, claro, faz uma grande ironia. A palavra sono é correspondente, rima com a palavra outono. O que ele quer dizer é muito simples. Fazer poesia não é fazer rima. Então, os parnasianos, por exemplo, tinham essa obsessão pela rima, coisa que os modernistas já não têm. As palavras não nascem amarradas, elas saltam, se beijam, se dissolvem, no céu livre, por vezes um desenho. São puras, largas, autênticas, indevassáveis. Uma pedra no meio do caminho ou apenas um rastro. Não importa. Note, por exemplo, que ele faz aqui uma referência ao poema No Meio do Caminho. Já são muitos anos, já mais de 2 décadas, que o poema tinha sido publicado. O Drummond ficou chateado, não com o poema em si. O poema foi publicado em 1928 na revista antropofágica do Sr. Oswald de Andrade.
antes até do Drummond lançar-se como poeta oficialmente em 1930, alguma poesia. O que chateou Drummond foi, como já foi dito, é que o melhor poeta da literatura brasileira ficou conhecido pelo seu pior texto. Realmente é chato isso, é muito complicado. Na terceira fase do poeta, nós percebemos, por exemplo, que há um sentimento de impotência. É como se ele não conseguisse, de certa maneira, suportar todas as dores e agruras e a fragilidade aflorasse. No poema Sentimento do Mundo, ele lembra bem, dentro da mitologia greco-romana, o gigante Atlas, que fica sustentando o planeta. Observe só o poema. Sentimento do Mundo. Tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo. Veja bem, 2 mãos e o sentimento do mundo. Ódio, raiva, medo, insegurança, pavor, desespero. O que ele pode fazer com 2 mãos? Absolutamente nada. Mas estou cheio de escravos, minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado. Eu mesmo estarei morto, morto meu desejo, morto o pântano sem acordes. Os camaradas não disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Sinto-me disperso anterior a fronteiras. Humildemente vos peço que me perdoeis. É um poeta que se coloca em um mundo saqueado, em um mundo que lhe foi roubado. Roubado as esperanças, roubado os seus sonhos. E ele se sente impotente e pede, humildemente, peço que me perdoeis. Não posso fazer nada, não tenho nada para trazer. Nessa sequência, um dos poemas mais dramáticos do Drummond se chama Os Ombros Suportam o Mundo. Acompanhe o texto. Chega um tempo em que não se diz mais meu Deus, tempo de absoluta depuração, tempo que não se diz mais meu amor, porque o amor resultou inútil, e os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. É um momento em que o Drummond se vê literalmente seco por dentro, sem esperanças. É um Drummond que se vê meio sem sonhos. O amor resultou inútil, os sonhos resultaram inúteis. Enfim, é um Drummond que se encontra sem saída. Em vão as mulheres batem a porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És toda certeza, já não sabes sofrer, e nada espera de teus amigos. Pouco importa, vem a velhice. Que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. Este é um dos versos mais bonitos de Drummond. Teus ombros suportam o mundo, o peso do mundo, os sofrimentos, as agruras, as incertezas. E este mundo não pesa mais do que a mão de uma criança. Porque uma criança, ela é repleta de sonhos, de desejos. A inocência infantil a protege. A perda dessa inocência nos joga diante de um mundo cruel e impiedoso. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, preferem os delicados morrer. Chega um tempo em que não adianta morrer. Chega um tempo em que a vida é uma ordem, a vida apenas, sem mistificação. É um Drummond que diz, vivemos tempos difíceis, é verdade, mas morrer não adianta. O tempo vai continuar do mesmo jeito, os problemas vão continuar da mesma forma.
precisamos avançar, precisamos dar as mãos. O que me reporta um outro poema, Mãos Dadas. Viver a vida sem idealismos, sem sonhos além da possibilidade. A vida apenas, sem mistificação alguma. Ok? Ficamos então por aqui. Um grande abraço e fiquem com Deus.